Hoje eu tenho o prazer de conversar com o irmão e pastor Cícero Porciúncula e sua esposa, a irmã Ivanilda Porciúncula, que nos recebe aqui em sua casa, um pouco da sua história. Irmão Cícero, você não é santacruzense, é de Cachoeirinha. E como foi essa vinda sua? Como você conheceu Santa Cruz do Capibaribe? Meu irmão, eu fui convidado, né, pelo reverendo pastor Quaresma, né, em memória, para vir cantar aqui na igreja Vale da Bênção Central. Como eu era ex-sacristão da igreja católica, aí ele queria que eu viesse aqui para dar o testemunho. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com a cidade, com aquela feira lá no centro. E depois disso aí, recebi um convite da Igreja Batista também. Aí vim cantar na Igreja Batista, onde eu fiz amizade com o irmão Jotinha, irmã Noêmia, né, uma família que foi uma bênção na minha vida, que me ajudaram muito, né? Que por conta dessa amizade, aí me prenderam em Santa Cruz, né? Ele, irmã Leninha, irmão Ezequias Belo, né? Os filhos, Marcos, Ezequias, eles fizeram muita amizade e foram uma bênção na minha vida. Isso me prendeu aqui e fez com que eu visitasse outras igrejas, né? Participei da Adonep também, cantei muito na Adonep, fez com que eu amasse Santa Cruz. Não, eu vim casado, né? E continuo casado e graças a Deus, e muito bem casado. Quando ele disse que queria vir para Santa Cruz, qual foi a sua reação? Eu fiquei um pouco, desanimada, porque a gente estava passando por uma situação muito difícil lá em Cachoeirinha, onde nós morávamos, e fiquei com medo de enfrentar outra dificuldade aqui em Santa Cruz, porque aqui era um lugar muito desconhecido para a gente, apesar dele ter feito umas amizades aqui muito boas, mas eu fiquei com muito medo de me mudar. Aí no dia da mudança, aí o rapaz foi pegar toda a mudança lá em casa, aí minhas coisas do guarda-roupa estavam todas no guarda-roupa. Eu não tirei nada. Aí o ajudante do caminhão disse: como é que a senhora vai se mudar e tá tudo no guarda-roupa? Eu disse: porque eu não tô querendo ir. Mas depois que eu cheguei aqui, eu peguei a maior amizade, fiz muitas amizades, né? E a gente está aqui há 35, 36 anos. E daqui eu não quero mais sair, não, porque a gente ama Santa Cruz de Capibaribe. Com certeza. E todos aqueles que a gente fez amizade, continuamos com a mesma amizade, e a gente não tem nada contra ninguém aqui. É uma bênção, é um povo que muito acolhedor. E também a gente se encantou pela feira, não foi, Cícero? Quando a gente chegou aqui, se encantou pela feira. Inclusive, a gente morou no centro, e aqueles bancos de feira eram na frente da minha casa. E eu admirava demais, inclusive me perdia no meio da rua, de tanto banco que tinha aí, como era novata, eu me perdia para chegar em casa, mas eu me achava, e acabei encontrando minha casa várias vezes, né? Porque foi várias vezes que eu me perdi por conta de muito banco. Eu me encantava com as coisas, as confecções, mas eu achava minha casa e voltava para casa. Ou seja, aquele movimento que havia na feira do centro, na frente da sua casa, não lhe incomodava, pelo contrário. Me encantava. Me encantava aquela feira, me encantava, eu ficava impressionada. Aí foi muito bom, foi maravilhoso estar aqui em Santa Cruz. Eu trouxe minha família para aqui, né, com o Cícero, a gente trouxe 4 filhos, e foi aqui que meus filhos arrumaram, inclusive eu fui atrás de emprego, inclusive até na prefeitura, para eles, porque eles já estavam com a idade de 16 anos, nessa época um menor podia trabalhar, e aí eu fui atrás de emprego para os meus meninos, porque eu pensava assim, só é de eu ficar em casa, só é de eu ir trabalhar e meus meninos ficarem em casa. Nessa época existia aquele joguinho de videogame. Aí eu pensava assim, só é de meus filhos ficarem em casa jogando videogame, que eles vão trabalhar e eu fico em casa cuidando deles. E aí eu achei foi uma coisa de Deus, porque eu pedi sabedoria a Deus para guiar minha família sempre. E aí Deus me dirigiu e deu tudo certo, arrumei emprego para os 4 Pastor filhos. Cícero, antes de ser evangélico, também militou na Igreja Católica. Como foi esse momento na Igreja Católica? Porque o intuito meu ali era justamente servir a Deus. Eu não era outro pensamento. Fui sacristão da Igreja Católica em Cachoeirinha e era na época do padre Neves, né, cônego José Neves. Tinha uma boa amizade, né, graças a Deus. Fiz um curso de música no Colégio Sagrado Coração em Caruaru,
representando justamente a paróquia de lá. Eu era o presidente do grupo de jovens na época. Hoje chama-se Grupo Carismático. Na época era Grupo de Jovens, né? Eu era o presidente daquele grupo ali e foi muito bom, né? Experiência, adquiri experiência também. Aí depois disso foi quando eu me converti. Depois que eu me converti, eu posso dizer que eu dei continuidade, né? Não resta dúvida, uma diferença na nossa vida, né? Como evangélico, como cristão. Houve algumas diferenças, mas as amizades que eu tinha com o povo da Igreja Católica, com o próprio sacerdote, as pessoas vinham lá, continuei com amizade com eles, eu chegava na casa deles, era muito bem recebido, viu? E em que momento o senhor percebeu que a sua missão de vida estava ligada ao ministério pastoral? Meu irmão, eu estava aqui na minha casa, assim, eu gostava de louvar o Senhor. Gostava, não gosto, né, de louvar o Senhor. Eu acho que Deus me chamou para isso. É um prazer que eu sinto de cantar para Jesus, de louvar Ele. Não, é uma maneira de eu agradecer o que Ele fez na minha vida. E eu estava um dia aqui na minha casa e o pastor e o irmão Genésio, né, que era o fundador da Igreja Presbiteriana Missionária aqui em Santa Cruz. E ele veio, quando chegou aqui na minha sala, disse: ô irmão Cícero, eu vim falar com o senhor, porque nós fizemos uma reunião lá em Caruaru, onde ele residia, e uma média de 6 a 7 pastores disseram que a pessoa ideal para eu deixar essa igreja na mão dele era o senhor. Eu até fiquei assim, porque eu nunca pensei de ir pastorear a igreja. Mas mesmo assim, ele disse: foi Deus que mandou. Aí quando se fala que Deus mandou, a gente, como se diz no popular, treme, né? Aí tá certo, se foi Deus que mandou, aí assumi a Igreja Presbiteriana Missionária, que depois, por conta até de questões doutrinárias, pequenas coisinhas que acontecem, aí eu quis organizar, eu documentei a igreja todinha, aí foi onde eu coloquei Igreja Pentecostal Missionária, porque eu tinha vindo da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, em Cachoeirinha. Aí não achava assim como deixar esse nome de presbiteriano, achava até um pouco estranho para mim. Aí coloquei Igreja Pentecostal Missionária, onde nós estamos até hoje ali pastoreando, louvando a Deus. E como foi que a irmã Ivanilda recebeu essa notícia de que agora o irmão Cícero passaria a ser pastor Cícero? Foi uma surpresa para a gente, porque o ministério da gente era de louvor. E a gente é acostumado a cantar nas igrejas só com essa responsabilidade de louvar, né? Mas aí quando ele chegou aqui na nossa casa, inclusive nessa casa, ele disse: eu estou entregando essa igreja ao senhor, ao irmão Cícero e à senhora também. Aí eu senti a responsabilidade de estar do lado dele, contribuindo para que o trabalho dele, o trabalho da igreja, fosse desenvolvido, né? E tivesse a minha ajuda, a minha contribuição. E aí eu senti a responsabilidade nessa hora. E a gente aceitou porque a gente estava aqui, mas era membro da igreja de Cachoeirinha ainda. E aí a gente saiu, falou com o pastor para se desmembrar de lá e ficar aqui na igreja pentecostal missionária. Ou seja, Cachoeirinha ainda tem uma influência grande na vida de vocês. Muito grande. Eu tenho uma lembrança muito boa de Cachoeirinha. A gente ficou lá por 14 anos na igreja. Eu ainda fui... administrei também o grupo de senhoras, na primeira e segunda voz eu ensaiava com elas e deixei uma amizade muito boa, inclusive eu considero o pastor Zezinho e a irmã Netinha, que é a esposa dele, como meus segundos pais. Para mim eles são maravilhosos, foi bênção na nossa vida e eles nos ajudaram muito materialmente, espiritualmente falando. E se falando de Cachoeirinha, né, como o Ivanildo estava dizendo, a gente morava na cidade de São Bento do Una. Cachoeirinha era município de São Bento, era uma vila de São Bento. E meus pais resolveram sair de São Bento e vir morar em Cachoeirinha. E quando a gente chegou em Cachoeirinha, Cachoeirinha era bem pequenininha, era só o centro, assim, que o povo chamava o quadro da rua, antigamente, né? Só aquele centro ali. E eu vi Cachoeirinha crescer, por conta disso eu fiz muitas amizades, né? A minha família praticamente é toda lá, meus irmãos, sobrinhos, tudo. E por conta disso eu fiz muitas amizades, me tornei
muito conhecido, né? Era comerciante ali no centro da cidade, eu tinha minha loja, minha eletrônica. E trabalhei muitos anos ali, eu tenho um conhecimento muito grande de lá. E assim, hoje eu amo Santa Cruz, né? Mas eu não esqueço minha raiz, né? Não tem como esquecer Cachoeirinha, né? Aquelas pessoas que eu convivi com eles. Agora, eu sou sincero a dizer, eu sou apaixonado por Santa Cruz. Amo essa cidade. Ainda dentro da música, seus filhos hoje e filhas têm uma influência grande na música. Exemplo de Yara, de Ali, Isso. não é isso? E Ali e Yara, elas dizem, quando lá na igreja vão cantar, elas dizem, pai, eu dava dinheiro pra gente cantar. Que era uma influência, né? Era tipo influência para elas. Mas elas foram pegando gosto porque o pai cantava. Eu canto desde os 2 anos de idade. Quer dizer, gosto de cantar, né? Desde os 2 anos de idade, porque eu era da igreja, que meu pai mesmo era o pastor. E aí eu fui criada dentro da igreja, literalmente, porque a igreja era na frente, a igreja era a minha casa, a casa dos meus pais, era na frente e na outra rua atrás era a igreja. A gente passava por dentro de casa para ir para a igreja. E isso traz muita recordação boa, e isso me fez crescer espiritualmente e agradecer a Deus pelos meus pais que me criaram no Evangelho. Inclusive, o irmão Cícero gravou um LP. Exatamente. Se não me falha a memória, foi em 81. Eu não estou bem lembrado Tá na assim. biografia, vou lembrar. Na biografia, mas eu não estou lembrado agora não, que a idade também nem permite mais. Mas eu gravei esse LP com o título Meu Encontro com Jesus, né? Era uma maneira de eu expressar a minha alegria em ser crente, de cantar. E graças a Deus, eu posso dizer que foi uma das grandes bênçãos que aconteceram na minha vida. Por quê? Foi por intermédio desse LP que eu conheci outros estados, né? Eu cantei no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Aí conheci várias igrejas, vários pastores, muitos irmãos, a gente fez muita amizade. E por conta disso, a maior dádiva que Deus poderia dar na minha vida, Ele me deu foi vir conhecer Santa Cruz, por intermédio desse LP, né? E por sinal até, outro dia o menino disse a mim que na época do dia 7 de setembro, desfile dia 7 de setembro, ainda hoje a banda toca essa música, Meu Encontro com Jesus, que quando eu cheguei aqui eles tocaram como uma homenagem, né? Para me homenagear o menino que tocava, né? E esse ano que passou agora, parece que eles tocaram, eles me disseram, olha, tocou seu hino, aquele Meu Encontro com Jesus. E através desse LP, lhe abriu várias portas, não só na cidade, mas como em vários estados do país. E na sua visão, qual foi o impacto que a música causou na vida dessas pessoas, por onde o senhor passou? Olha, eu vi vários fatos acontecerem, né? Por sinal, um que me marcou muito na minha vida, eu fui convidado um dia para ir cantar numa igreja em Amaragi, que é aqui sul, né, de Pernambuco. E quando eu cheguei lá, um irmão disse a mim, só ele tem um irmãozinho que está bem velhinho ali, que mora no Engenho. 125 anos. 125 anos, parece. Ele disse que o sonho dele é lhe conhecer. Ele não queria morrer antes de lhe conhecer, porque o seu disco toca o tempo todinho lá. E eu fui conhecer ele, quando cheguei lá me emocionei muito, né? Em ver o trabalhar de Deus. E outros fatos. Tinha um vereador em São Caetano também, que eu cantei numa festa lá na igreja, eu estava cantando o hino Meu Encontro com Jesus, e ele entrou e se converteu, né? Faleceu depois, ficou muito meu amigo, mas ele se converteu, eu cantando esse hino Meu Encontro com Jesus. E outros fatos até que eu não me lembro assim, mas que o impacto foi grande e bom. Sempre que ele cantava, todo mundo, toda a igreja amava ele cantar. Principalmente aquele louvor que é Batalha. Esse ficou marcado na vida dele, Batalha de Crente. Ficou marcado na vida dele, na vida de muitas pessoas. E tem gente ainda hoje que diz, pastor, cante Batalha. Aí sim, esse louvor ficou marcado. E também a gente cantava em dupla. Cantava não, ainda hoje canta, né?
E aí tem vários hinos que a gente canta em dupla também. Ainda hoje a gente canta na igreja. Pastor Quaresma, para você. Foi uma grande referência. Eu admirava demais o comportamento dele, a educação dele como pastor, o tratamento com as ovelhas. E ele tinha um carinho assim comigo, até por conta dele saber que eu tinha vindo de outro mundo, eu posso dizer, né? E ele tinha todo aquele cuidado, tanto é que praticamente quem me ganhou para Jesus foi um presbítero da igreja dele, que era em Ibirajuba. Era o irmão Zé de Tota. Irmão Zé de Tota, pastor Mauro conheceu muito ele, até outro dia ele estava contando a história de um evento que aconteceu, eu estava lá na igreja, e pastor Mauro disse, irmão Cícero aqui lembra? Eu disse, com certeza, pastor. Então, esse irmão Zé de Tota, ele era um presbítero da igreja e ele era um fazendeiro, né? Ele tinha fazenda, tinha fábrica de queijo lá no sítio, perto. E ele sempre me convidava para lá. E eu ia e, por conta disso, depois eu me converti, né? Ele sempre estava me convidando, mas pastor Quaresma era o centro, era a base, viu? Experiência muito grande eu tive, ouvia muitos programas no rádio, né? Que eu admirava aquela palavra dele, era uma palavra segura, é diferente de muita coisa que a gente tem ouvido, infelizmente, ultimamente, né? Mas era uma mensagem dentro da palavra, aquele respeito, aquele amor pelas ovelhas, o tratamento dele, né? Era nota 10, nota 10. Pastor Quaresma eu conheci muito pouco, porque quem era mais próximo dele era meu pai e Cícero também. Mas eu sempre escutava o programa dele. Lá em casa, meu pai não perdia o programa do pastor Quaresma. Era uma bênção. E ele mandava eu ligar o rádio. Nessa época era o rádio. Ele dizia, Ivanilda, liga o rádio, está na hora do programa do pastor Quaresma. E tudo isso é lembrança boa para a gente, né? E lembrança edificante, né? Porque era sempre a palavra de Deus que ele pregava, e pregava muito bem. E a gente admirava muito ele. Uma bênção de Deus. Pastor Mauro, para você. É difícil até encontrar palavra para dizer quem era pastor Mauro, né, para mim. Um homem de Deus, né, excelente doutrina, né, aquela doutrina firme, aquela maneira dele conversar com a gente, né. Irmã Célia também. Irmã Célia nos recebeu lá, que eu ficava dizendo. Maravilhosamente. Acho que durante o tempo que a gente viajou, poucas pessoas nos receberam da maneira como Irmã Célia nos recebia, né? Então, o pastor Mauro, Irmã Célia, Manassés, a família, né? Para mim, foram uma referência muito grande na minha vida, né? Essas pessoas, irmãos, passam na vida da gente, mas a gente não pode deixar isso passar desapercebido, né? A gente tem que adquirir experiência e fazer uma história, né? Eu gosto muito, pronto, essa palestra que nós estamos tendo aqui agora, eu guardo isso na minha mente, fica na minha história. Um dia eu vou precisar desse momento que nós estamos aqui falando para fazer parte dessa história que eu realizo. Pastor Mauro sempre foi aquela pessoa que sempre abria as portas para as pessoas, né? De cantor, de pessoas que chegavam para visitar. Foi a primeira igreja que abraçou o encontro de casais aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né? Inclusive a irmã Carla, o irmão Pedro Mestre sempre contam que bateram em várias portas quando queriam implantar o encontro de casais e ninguém abriu as portas. Mas quando chegou ali na segunda igreja, que sentou com o pastor Mauro, ele abriu as portas e o encontro de casais da segunda igreja sempre foi referência para Santa Cruz e região. Pastor Mauro, para mim, é uma referência muito boa. Quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, a gente passou um ano morando na rua Siqueira. Aí de lá, Cícero, a gente saiu, que lá era uma casa de aluguel. Aí Cícero vendeu a casa em Cachoeirinha e nós compramos essa daqui. Aí daqui ficou mais perto para eu ir para o Segundo Vale. E aí eu continuei indo com a minha família para o Segundo Vale. Passei 5 anos lá, muito bem recebida. Minhas filhas cantavam lá sempre e a gente foi muito bem recebido, por pastor Mauro e irmã Célia e toda a igreja. Eu ainda hoje encontro pessoas na rua, irmãs na rua, que eu nem reconheço mais, mas elas me reconhecem e me dão um abraço, me dão um cheiro. E eu só deixei coisa boa lá, graças a Deus, e também trouxe muita coisa boa de lá. Músico, professor, também é colecionador. E nós vamos também conhecer esse outro lado, né? Essa outra história do pastor Cícero Porciúncula.
Já conhecemos um pouco da história do pastor Cícero Porciúncula, desde Cachoeirinha, quando ele foi sacristão, técnico de eletrônica, cantor, compositor, né? Agora vamos conhecer o lado colecionador. Pastor Cícero, como iniciou essa história de colecionador, em meio a tantas atividades outras que o senhor tem? Eu comecei trabalhando com eletrônica e me chamava muita atenção, né? Aquele rádio. Na época, rádio era muito difícil, toca-disco, a gente era difícil de. E aquilo me chamava atenção, né? E eu fui fazendo tudo, comprando e guardando e pegando aquele amor, né? E por conta disso, o sonho meu era comprar um disco. Me lembro o primeiro disco 78 que eu comprei. E esse amor foi crescendo e eu fui comprando e guardando. Hoje eu tenho aqui uma coleção de. E aí ele vai nos mostrar um pouquinho dessa história, dos equipamentos que tem aqui, que ele coleciona, nos falar um pouquinho e contar a história de cada um deles. Pronto. Olha, esse aqui é porque como eu estou recuperando, ele está assim, né? Mas tem um mostrador, tem tudo ali. Esse é o rádio campeão, esse aqui é um SEMP de válvula, aquele ali é o campeão Alvorada, que esse rádio aqui, eu me lembro um dia, o meu sonho era comprar um rádio. Aí, como a gente não podia comprar um rádio, aí quando foi um dia, tinha uma senhora lá em Cachoeirinha que vendia. E eu fui, ela é muito amiga da minha mãe, quando eu cheguei lá, eu disse, olha, mamãe mandou buscar um rádio, a senhora vende? Ela disse, vende, minha filha, pode levar para dona Hilda. Eu digo, é. Aí eu peguei um rádio desse, campeão Alvorada, que minha mãe não queria comprar um rádio, porque dizia que não podia. Ela disse, diga ela que ela vai pagando do jeito que ela puder. E eu levei um rádio desse aí, ficou na minha mente esse rádio. E foi até que eu ganhei de um amigo meu aqui, do irmão, né, irmão Marcos. Aí ele comprou e quando eu contei a história, ele disse, pronto, então esse rádio é seu. Aí ganhei ele, ficou essa lembrança, eu estou recuperando. Aquele lá é o Nordsom, que é um rádio bem popular, que quase na época todo mundo comprava. Isso aqui, irmão Cícero, eu nunca vi na minha vida um desse estilo. Eu estava até olhando aqui, antes de nós começar, como é que funcionava, o que é isso aqui. Esse aqui é o toca-disco vertical, falado, né? E ele é usado assim. Aí eu queria comprar um pela internet, só que quando eu olhei parece que 2.500. Aí na época era caro, aí eu não podia comprar não. Aí eu peguei todas as medidas, esquema, tudo e fiz esse, que eu vou lhe mostrar agora ele tocando. Eu vou lhe mostrar ele tocando aqui, para muito usar o 78, até por conta da qualidade e da velocidade, né? Fica, como ele roda mais rápido, a qualidade é melhor. Pronto, ele toca assim. E aqui coloca a agulha. Todos dizem que é mentira que te quero, pois jamais me haviam visto enamorado. Eu te juro que eu mesmo não compreendo a razão do meu viver desesperado. Esse é o Osni Silva, o cantor. E o que é interessante desses discos, minha coleção é toda evangélica, né? Os irmãos sabem, mas como isso aqui é coleção, aí eu tenho esses discos assim. Aí veja bem, eles gravavam, colocavam o cantor aqui no centro da sala, né, com o microfone, justamente era uma benção dessa aqui, ó. Botava um microfone desse ali, no meio, tá vendo, irmão? Aí, ó. Eles botavam um microfone desse com um pedestal, e aqui ao redor ficavam os músicos, né, tocando. Era gravado tudo ao mesmo tempo. Hoje se faz por etapa, né? Faixa tal, faz isso aí. Quantas, né, etapas você quiser fazer, você faz a gravação. Isso aqui era um só. E tinha uma coisa, a orquestra ficava bem baixinha e o cantor tinha que ter voz. Você vê quando ele começou cantando aqui, a gente chega no nota que é uma coisa diferente, que tinha que ser cantor mesmo. Teve outro que ele nos mostrou aqui, e a espessura do disco dá 2 discos ou 3 de vinil. Que disco é esse, irmão? Esse aqui é o Laserdisc, né? Que é praticamente o pai do DVD, que é esse aparelho aqui, ó. Viu? É esse aparelho aqui. Essa gaveta grande aqui, ela abre
E ele é ligado na televisão, que ele é som e imagem. Aí pronto, é esse aqui, ó. Olha só a espessura do disco. Pronto, ele é como um LP, só que ele tem imagem, né? Com imagem. E por sinal, uma imagem excelente, viu? A imagem dele. Eu como não deu tempo eu colocar a televisão aqui para lhe mostrar, mas é bom que a gente tá vendo aí, né? É o laser disco, né? Tem um aqui atrás do senhor, o senhor estava me falando que é os que usavam em rádio antigamente. É o gravador de rolo falado, né? Akai, né? Muito famoso esse Akai. E eu tenho esse, tenho o outro lá e tenho ele. Isso aqui era o computador da época, né? O locutor fazia a programação, né? O técnico fazia a programação do dia todinha, gravava e aqui ficava rodando o dia todinho lá na emissora, né? Aí depois disso veio o computador que foi eliminado. E o disco que estava tocando aqui, que é o 78, isso aqui é tudo 78. Isso aqui antecedeu o vinil, né? O aparelho de vinil, que é o LP, já é uma coisa, na época era uma coisa bem moderna. Isso aqui é feito de cera, que eles diziam que era cera de carnaúba, né? Tem é um material bem diferente. Quebra até com o vento. Se assoprar aqui, ele parte. Aí eu tenho muitos aqui. Isso é tudo 78, tá vendo? Que depois eu vou mostrar também quando eu era pivetinho, o brinquedo meu que era com desse aqui. Agora tem aqui mais coisas. Esse aqui é o gramofone, que era o de corda. Esse aqui tá assim porque é meu também, eu tô recuperando ele, porque deu um problemazinho na corda, mas dá a corda nele, aí bota o disco aqui e coloca aqui, ele toca. Depois desse aqui, aí veio esse, que é a vitrola de corda. Essa vitrolinha aqui, eles usavam muito para passeio. Nesse aqui, como era grande, não tinha. Essa daqui era. Eles iam passear, aí levava essa aqui, aí dava corda. Dava corda aqui, ó. Tá vendo? Aí botava o disco, 78 aqui. No meu coração, pudesse contar do meu mestre e o mundo prestasse atenção, iria então a cidade, correndo até ao sertão, contando os ensinos em Cristo, o seu grande amor. Por que 78? Muita gente pergunta, né? É porque ele dá 78 voltas por minuto durante o tempo que ele está rodando. O LP são 31, né? Pode olhar que no LP tem 31, às vezes tinha 31, um terço, né? São 31 voltas que eles dão durante o tempo que está sendo reproduzido. Eu observei que tem isso aqui é uma máquina de filmar também, uma câmera, projetor. É o projetor de cinema, né? Esse aqui a pessoa bota o filmezinho nele, aí ele projeta na parede, né? Eu tenho, por sinal, vários filmes aí com esse aqui. É o Super 8. Esse é o que antecedeu o Data Show de hoje. Ah, com certeza. Aí isso aqui era o sonho da gente. Na minha época, quando era menino, o cinema era tudo, né? Isso era o sonho da gente. Aí funciona ainda? Funciona, perfeito. Esse aqui e esse aqui é outro, maior do que ele, que aquele dali era o que se usava no cinema mesmo, é o profissional. Já era o 16 milímetros e tinha o de 35, que era o maior deles, né? Eu estou vendo ali, pastor Cícero, minha primeira televisão foi uma desse tamanho aqui. Minha primeira televisão é do cinegrafista, Xavier Neto. Isso aí já tá lá Mostra ali, Xavier. Olha, muita gente teve uma dessa no passado. Com certeza. Esse aqui é o gravador de rolo, né, chamado gravadorzinho de rolo portátil, né, que é aquele de lá sendo pequenininho.
Aí esse aqui é o gravador, aquele lá sendo portátil, aquele era grande, né? Aí botava a fitinha aqui, que por sinal tá aqui, já com ele. Olha. Aí eu comprei várias fitas dessa, aí vieram umas músicas portuguesas, né? Que por sinal eu gosto muito de música portuguesa. Aí, aí esse aqui é outro gravadorzinho de rolo, esse aqui já é o cassete, né? Fitinha cassete, esses aqui, bota idade nele, viu? Esse microfone aqui foi uma pessoa que me deu aqui em Santa Cruz, irmão Jorge. Eu tinha o pedestal, irmão Jorge encontrou esse microfone, foi comprou e era meu sonho, e ele me deu, irmão Jorge Assunção. Isso. Olha, aqui esse rádio era muito famoso na época, né? Que era o Transglobe, o Philips. E esses rádios pequenos, esse aqui foi o primeiro rádio portátil que entrou no Brasil. Pequenininho, é o Spica falado, tá, né? Eu tenho 2 dele, tem ele e tem aquele ali. Agora esse aqui é quase tudo funcionando, é porque não tem como a gente ligar um por um para mostrar, mas quase tudo funcionando, viu? Pastor Cícero, tem alguma peça aqui que você tem um xodó maior por ela, um carinho maior por ela? Um é esse aqui. Esse aqui foi o primeiro rádio que eu vi na minha vida. Era justamente como eu estava dizendo, que morava em São Bento do Una. Meu tio comprou numa loja em Garanhuns. E quando ele chegou com esse rádio aqui, eu não sabia o que era um rádio. Quando ele entrou com esse rádio, que botou lá na sala, ligou, aí ele fazia pouco tempo que eles parece que tinham fundado a Rádio Bituri de Belo Jardim, AM. E quando ele ligou, ficou na minha memória que tocou uma propaganda da Coca-Cola. E eu gravei essa propaganda da Coca-Cola e está guardada num arquivo aí para... Quando eu vi tocando aqui, fiquei impressionado, porque eu pensei que tinha um bocado de gente aqui dentro cantando, e eu fiquei sem saber o que era isso aqui. E essa imagem ficou na minha cabeça. Isso aqui é um olho mágico que ele acende verdinho aqui, que é para sintonizar a emissora. Quando ele sintoniza, ele fecha, né? Um leque assim. E eu fiquei com essa imagem. De noite ele ligava, parecia uma pessoa assim, com o olho olhando para a gente. E eu fiquei com aquela imagem. Eu disse, todo o tempo que eu puder, eu compro um rádio desse para mim. E quando for um dia, aí nunca mais vi um rádio. Aí quando for outro dia, eu estava pesquisando na internet, aí vi um rádio desse no Rio Grande, numa cidade do Rio Grande do Sul. Quando eu perguntei, o cara disse, eu estou vendendo. Isso é R$1.000. Agora só que todo feio. Não... Ele aqui está original. Mas mesmo assim eu comprei. Quando o rádio chegou, que eu peguei a caixa que virei, do tamanho que era o rádio, era cupim. Não prestava para nada. Eu fiquei desanimado. Mas mesmo assim eu vou recuperar, porque eu quero um rádio desse. Eu refiz a caixa todinha, mandei comprar a telinha, mandei buscar o olho mágico, né? Que isso é uma válvula, que é o olho mágico, e botei ele para funcionar. Eu vou ligar agora para mostrar aí. Ele só está funcionando perfeito quando o olho mágico acende verde, tá vendo? Mostra aqui esse negócio. Pronto, é isso aí. Aí deixa eu botar o... Aí eu liguei o toca-disco aqui, para ele não ficar parado, né? Ficar ouvindo música nele aqui. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Agora tem outro aqui, que esse foi que eu nunca vi na minha vida. Vamos saber como é que funciona. Aliás, primeiro, o que é isso e como é que funciona? Isso aqui era o meu brinquedo quando eu era menino. Né? Eu fiz um toca-disco, botei um disco em cima e me lembro que eu botei uma caixa de fósforo com agulha. Quando eu rodei aqui, aí eu escutei tocando. Eu digo, oxe, rapaz, tá saindo som.
Porque o som do disco analógico é nele mesmo, não é como o CD, que é uma mídia diferente. O som é aqui. Todo equipamento que a gente compra, radiola grande, é só para ampliar o som que... Aí, depois disso, eu vi no próprio disco da RCA Victor, aquele cachorrinho e né, que é um cone, que é justamente um desse aqui. Aí eu digo, vou fazer um de papelão. Quando eu fiz de papelão, coloquei aqui, aí deu nisso aqui, ó. Correndo até ao sertão, contando os ensinos de Cristo, o seu grande amor e perdão. Tá vendo aí? Aí o porquê aqui, não, de tudinho, o melhor foi esse aqui que eu nunca Para vi. encerrar, ele vai mostrar o primeiro LP que o senhor gravou, não é isso? Pronto, aqui, o meu encontro com Jesus, né? Aqui, eu, né, e Ali, né, que hoje é veterinária ali, e aqui Ivanilda, né? Aqui foi lá na sala nossa, lá em Cachoeirinha. Foi esse LP que fez isso com que eu estivesse hoje aqui em Santa Cruz e ser muito abençoado, muito, muito abençoado. Encerrando, pastor Cícero, eu gosto de coleção e quero vir visitar aqui. Então, para as pessoas que queiram vir visitar, podem vir visitar, conhecer esse museu de tanta coisa histórica que aqui existe, né? Ah, com o maior prazer, eu tenho o maior prazer de receber, só vim aqui. Infelizmente eu não tenho uma sala apropriada, porque isso é para botar no primeiro andar lá de casa, só que eu não terminei. Mas eu estou aqui no meu trabalho. Cada cliente meu que chega aqui visita, olha eles tudinho, eu mostro, eles ficam. Tem deles que traz serviço depois porque vê as peças aqui. E se eu tenho um desse lá em casa, eu não sabia que o senhor consertava. Recebo com o maior prazer. Para mim é uma honra, qualquer pessoa que vem aqui, quiser olhar. Quem vir conhecer aqui cada equipamento que o pastor Cícero tem, as portas estão abertas. Ele conta a história de tudo que tem aqui dentro, mostra. Aqui não dá tempo. E são muitas coisas. Além de mostrar, recupera também. Trabalho justamente isso, recuperando rádio antigo, radiola, toca-disco, tudinho. Eu trabalho com isso aqui. Pastor Cícero, muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa para nós. Nós estamos aqui com o apoio técnico do nosso irmão Xavier Neto. Que Deus abençoe a todos. Abençoe a família Pastor Cícero e sua esposa e seus filhos, toda a sua família. Que Deus continue lhe abençoando cada dia mais. Amém, meu irmão. Foi uma honra para mim, né? Receber você, irmão Xavier, né, meu irmão. Deus abençoe, né, a vida de vocês também, né? Nessa luta, nessa batalha. E não somente de você, mas de toda Santa Cruz, né? Que eu tanto amo.